Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula virtual de Bioquímica do Labiocal. Hoje, vamos iniciar uma série de aulas sobre enzimas. Você já ouviu falar delas, não é mesmo? São elas as responsáveis pelas centenas de reações que ocorrem nas células vivas, dos humanos, dos animais, das plantas e dos micro-organismos. No nosso caso, por exemplo, se levarmos em conta que nosso corpo tem trilhões de células, todas elas com muitas reações metabólicas ocorrendo simultaneamente, é difícil precisar o número de enzimas no nosso corpo. Enzimas são sofisticados dispositivos moleculares responsáveis pela aceleração das reações químicas que ocorrem em sistemas biológicos. Dessa forma, as enzimas são os catalisadores biológicos. E como todos os catalisadores, elas participam das reações sem sofrer modificação durante o processo. A maioria das enzimas são proteínas globulares, mas existem moléculas de RNA com atividade catalítica, as ribozimas. Apesar de nesta aula vermos apenas as enzimas de origem proteica, é interessante comentar que descobertas das ribozimas levantou a hipótese de que o RNA tenha sido o biocatalisador ancestral dos seres vivos. É provável, portanto, que as ribozimas sejam remanescentes de um mundo muito antigo, que existiu antes da evolução das proteínas. Sem a ação das enzimas, no pH e na temperatura fisiológica, as reações necessárias à manutenção da vida não aconteceriam em velocidades suficientemente altas para satisfazer as demandas metabólicas das células. Para se ter uma ideia do poder catalítico das enzimas, vejamos estes exemplos de algumas enzimas humanas. A ciclofilina é uma enzima citosólica de 18 kilodaltons, que catalisa a isomerização cis-trans de ligações peptídicas de resíduos de prolina, facilitando o enovelamento de proteínas. Ela aumenta em 10 elevado a 5 vezes a velocidade da reação, ou seja, a reação é 100.000 vezes mais rápida na presença da enzima. Sem essa enzima, a reação levaria meses para ocorrer. Parece muito, não é? Mas vejam outros exemplos. O aumento da velocidade de reação pode ser de 10 milhões de vezes ou de 100 bilhões de vezes. Mas a OMP-descarboxilase, uma enzima de 69 kilodaltons que participa da síntese de pirimidinas, aumenta em 10 quatrilhões de vezes a velocidade de descarboxilação da oritidina monofosfato. Dois aspectos ressaltam da atividade catalítica das enzimas: seu elevado poder catalítico e sua grande especificidade. Existe uma estreita relação entre a estrutura das enzimas e sua função catalítica. A catálise ocorre numa pequena porção da enzima, o sítio ativo, que é uma cavidade na proteína com algumas cadeias laterais de aminoácidos que reconhecem o substrato, e outras que participam da catálise, ou seja, que participam diretamente da ruptura e estabelecimento de ligações químicas que resultam na formação do produto. Dessa forma, a estrutura da enzima deve favorecer o conjunto de interações que permitem a ligação do substrato, formando transitoriamente um complexo enzima-substrato, facilitando a transformação do substrato em produto. Os resíduos de aminoácidos do sítio ativo da enzima muitas vezes são distantes entre si, na sequência primária da enzima. Quando a proteína adota um arranjo conformacional adequado à sua função, resíduos distantes se aproximam, como resultado de interações não covalentes que mantêm a estrutura terciária dessas proteínas, propiciando o ambiente favorável à ligação do substrato e, claro, à catálise. Em alguns casos, a ligação do substrato à enzima causa uma grande mudança conformacional, como é o caso da hexoquinase, que catalisa a fosforilação da glicose. Apesar de o sítio ativo ser apenas uma pequena porção da enzima, a participação de outros aminoácidos na catálise enzimática nem por isso deve ser desprezada. Na verdade, em algumas enzimas, encontramos sítios regulatórios de interação com outras moléculas que não são os substratos da reação que catalisa. Esses são os sítios alostéricos, onde se ligam efetores que causam mudanças conformacionais na proteína que são percebidos pelo sítio ativo.
Esses efetores podem ser positivos, quando ativam a enzima, ou negativos, quando inibem a enzima. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Por enquanto, é importante que tenham entendido o poder catalítico das enzimas e que sem elas não existiria a vida. Também é importante que entendam a necessidade de mantermos a integridade da molécula, ou seja, a manutenção da estrutura da proteína é necessária para a manutenção da atividade catalítica. Até a próxima, pessoal! Não deixe de curtir nosso canal e registre-se para ficar sempre a par das novidades.